Olá, amigos. Eu sou Rodrigo Justi Duarte, mais conhecido como Digão Duarte, jornalista. Nós estamos no Observatório da Cultura do Brasil para mais um evento dentro da 16ª Primavera dos Museus, promovida pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. O tema do evento deste ano é Independência em Museus, outros 200, outras histórias. Isso faz conexão direta com o nome do nosso museu, o MUSIM, Museu do Som Independente, Fonoteca da Música Paranaense, existe há mais de 30 anos. Ele é feito na raça, na base do velho lema do It Yourself, faça você mesmo, e conta com o maior acervo de música paranaense, com mais de 3.000 discos e CDs, cerca de 3.400, deve ser o número hoje em dia, além de 400.000 documentos, acervo que já rendeu muitos frutos, como CDs coletâneas, programas de rádio, livros, e cerca de 200 monografias acadêmicas feitas a partir de pesquisas no MUSIM. E eu passo agora a palavra para o Manuel José de Souza Neto. Amigos, hoje vai ser um bate-papo relâmpago, né? A gente não está acostumado a reuniõezinhas de meia hora, 40 minutos, então vou direto ao ponto. Amigos, estamos na semana, aí na Primavera dos Museus do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, que cuida disso no extinto ministério, né? Atualmente secretaria. E o museu, a gente deu start oficial nele há 20 anos, mas a pesquisa já está há 33 anos de pesquisa sobre a música do Paraná. Frutos aí, ao longo da semana tem vídeos falando disso, então a gente não precisa se estender nisso. Tem trabalhos acadêmicos, tem filme, tem livro, enfim, a gente tem contribuído com quem quer pesquisar a música do Paraná. Mas a gente tem passado por umas situações, algumas dificuldades, e por isso a gente decidiu abrir o verbo, né? Acho que está na hora de falar, e muitos colegas perguntam, mano, e o museu? Eu dou um sorriso assim, vai bem, né? Mas disse que acabou. Eu falei, acabou. A gente tinha 40.000 documentos, passamos 400.000 em 20 anos. Acabou. Claro que não acabou, ele está avançando. Mas existe algum problema de relação com o poder público. E, como introdução, Digão, só isso eu tenho a dizer. Uhum. Posso passar já para perguntas, então? Nossa, a introdução foi rápida, mas imaginei que fosse maior. Até estou estranhando o Manuel falando um pouquinho assim nessa introdução, nessa abertura, né? Quem conhece sabe, né? Então, vamos para a primeira pergunta. A memória passa por questões políticas? Seria o museu um processo de resistência, de conflito social? Ou melhor, abrir o museu é uma declaração de guerra? É. Olha, uma coisa engraçada. Quando a gente foi montar essa coisa do museu, para mim disseram assim, mas ninguém se interessa por bandinha, Manuel. Uma bandinha, banda de rock, ou sei lá, MPB, ou folclore litoral, é tudo a mesma coisa. É algum artista se expressando, né, dentro do seu segmento. Tudo tem valor. E depois, andando com o Valtel Branco, eu aprendi muito com ele sobre isso. Que tudo tem valor dentro do seu segmento cultural na música. Ele dizia assim que tá tocando uma musiquinha ali que a gente acha ruim. Tem 15 amigos ali no canto gostando, tá bom. Ele não tinha esse preconceito que o pessoal coloca na crítica, né? Até o pessoal me pergunta sobre música de mau gosto, eu fico meio assim, daí eu falo, não, eu não gosto de tal coisa, né? Mas eu sei que tem um preconceito, né? Que a gente vai formando questões estéticas e culturais. Mas a realidade é que quando a gente fala de cultura negra, né, fala do caiçara do litoral, fala do vermelho no interior, a gente fala dos quilombolas do Paraná, da música indígena, de etnias, de grupos, ou do hip hop, ou da música urbana, sobra preconceito social, político e de poder público, sim. Toda vez que você vai contar uma história, né, você vai montar um museu, você está montando um museu que relata a história dos vencedores, porque museus de Estado, no geral, tem a ver com o poder instituído, com a narrativa do grupo no poder. E quando você monta um museu independente, no caso aqui o nosso é um museu independente e é de música, se essa música ela vai para além do discurso oficial, não interessa para muita gente. Principalmente a ideia de cidade propaganda, né? Aquela ideia de que se fala que Curitiba é uma cidade assim ou assado, e a gente descobriu que não, que tem um monte de expressões culturais, muito além da propaganda, com povos aqui, ideias diferentes. No final das contas é isso. Até achei na literatura, não vou entrar agora num papo acadêmico, não. Mas até achei na literatura pessoas especialistas falando em museus e que um museu é um ato de guerra, que você afirma algo em relação a outras culturas, e isso acaba sendo também um processo de resistências, de negociações, como o Gerard falou outro dia aí.
Isso, eu acho que é um conflito. Abrir um museu é um conflito. O Gerard fez uma carinha ali, não sei se ele quer comentar algo. Fique à vontade, Gerard. Bom, primeiramente, boa noite a todas as pessoas que nos acompanham aqui. Eu não só faço coro com a tua fala, Manuel, como eu lembro, enquanto você falava, eu lembrava do roteiro do Alain Resnais, o Hiroshima Mon Amour, que é um filme de 59, que foi um dos primeiros filmes que usaram cenas reais de guerra. E é um filme realmente incrível. Tem uma passagem, eu não quero dar spoiler do filme aqui, para quem não viu esse clássico do cinema, inclusive quem quer estudar cinema em Cuba tem que decorar esse roteiro. Tem uma passagem que ele diz assim: quem há de negar a evidente necessidade da memória? E ele dizia justamente da construção dessa memória coletiva para o Japão bombardeado, talvez injustamente, como muitos afirmam. Então, quando nós falamos do museu independente, no museu, fora do atrelamento do poder estatal, fora desse monopólio do poder, inclusive simbólico, que o Estado faz, nós estamos falando de um museu que vem contradizer o próprio Estado. Lembremos-nos que quando surgem os Estados nacionais, das primeiras coisas, fora o palácio do monarca que é construído, é a catedral, é a casa de musas, o museu e a casa de ópera, para reverberar as tradições. Não é uma universidade, não é uma escola, não é nada. É o palácio, que representa o poder, depois virou até o parlamento, é uma casa de ópera. Percebam, todas as capitais dos grandes países, fundamentalmente dos grandes impérios, têm casa de ópera. A Garnier de Paris, né? O Royal Garden, em Londres, a Maria II, em Portugal, o Teatro Real de Madrid, todos. Hoje o Vienna Staatsoper, o Berlin Staatsoper em Berlim, todos. E um museu que vai dizer qual é a tradição, vai dizer qual é a história, vai dizer quais são os valores predominantes. Isso é muito ruim, porque isso sempre vai excluir, sempre vai reverberar, sempre vai retumbar a ideia de uma elite. Então, quando a gente fala, eu acho que é muito importante deixar isso muito claro aqui, seja em qualquer esfera, quando você tem uma instituição, e aqui lembremos-nos, a função de uma instituição é nada mais do que se perpetuar. Ninguém funda uma instituição para ser depois extinta. Então, você ter uma instituição independente que vai contradizer simbolicamente o Estado é, por si só, um ato de resistência desde o dia da abertura até o dia que ficar o último ser vivo dentro dele. Talvez isso aqui colocando, tentando, sem querer academizar Manuel, Rodrigo e demais companheiros aqui, sem querer academizar, mas mostrar qual é o valor simbólico de se ter uma instituição fora do atrelamento do monopólio do poder do Estado. É o poder simbólico que são esses prédios que você falou que ocupam quando vem da esfera estatal, né? São a coroa, né? A bandeira. Muito bem lembrado. Digam, desculpe, segue aí. Vamos lá. A próxima vamos ver sobre um acontecimento aí, vamos tirar uma dúvida a respeito ao fato aqui. O que foi um racha institucional provocado pelas pressões políticas de órgãos de cultura e política no grupo do museu? Ocorreu uma divisão entre grupo de pesquisadores de pesquisa de música paranaense com o pessoal das faculdades locais FAP e EMBAP? Eu não quero dizer que tem algo de pessoal nisso, porque de pessoal não tem nada, são amigos. Mas a gente sentiu, depois que a gente lançou a Desconstrução da Música, livrão lá sobre música do Paraná, que devido a gente participar dos fóruns, aqueles conselhos em Brasília, e cobrava lá, as coisas estavam meio erradas, né? E que meio, né? Porque hoje em dia a gente vê coisas bem mais erradas, né? A gente não sabia tanto na época, mas só de cobrar aquilo já gerava um mal-estar. E a gente sentiu muita cobrança do poder público e das direções das universidades de não firmar convênio com a gente. Veja, quando a gente lança essa ideia do livro e lança a própria ideia do Museu do Som Independente, consta isso aqui nos anais do Festival Penalva, a ideia do Centro de Documentação de Música Paranaense era um diálogo entre todos nós, era uma coisa comum. E, infelizmente, né, sabotaram nossa amiga Beth Prosser lá, vamos falar a verdade, né, sabotaram ela na EMBAP, hoje ela está aposentada, a gente pode abrir o jogo, né? Mas, assim, conseguiram até recursos armários próprios para museu e tal, não saiu o Centro de Documentação lá. E na FAP, olha, fizeram assim,
de levantar o nariz para essas pesquisas, não sei o quê, como se ali fosse assim o suprassumo da produção científica acadêmica, né? Não, é MPB a maior parte ali, né? Não dá para dividir cultura popular de nenhum tipo, de hip hop, é rock, é MPB, né? Ou folclore, né? A gente está mais acostumado a ter esse tipo de posição da Belas Artes, né? O estudo da produção clássica, né? Até eu entendo não ter assim muito interesse da Embrapa, né? Mas a verdade é que depois disso os grupos foram tocando meio que por si, a gente colaboração mais diretamente com os alunos, e bombou de pesquisa no turismo, no jornalismo, na comunicação, na história, na antropologia, na sociologia, economia, direito, estudando música paranaense. É engraçado dizer isso, mas 90% da produção de pesquisa da música paranaense não é no curso de música. E isso por causa dessas divisões que eu sinto que não é das pessoas. Acho que entre nós não teve divisão. Acho que teve pressões dos órgãos a não institucionalizar, não permitir essa entrada das nossas pesquisas nesses cursos de música. Tanto que a gente recebe muito mais lá da etnomusicologia, lá do professor Edwin, alunos pesquisando, do que de todas as demais disciplinas de música do Estado. Só para vocês terem uma ideia. E só uma conexão sobre a questão de FAP, você mostrou o livro A Desconstrução. Vale lembrar que por um determinado período, esse livro foi leitura obrigatória, acho que para fazer o vestibular, para entrar na FAP, é isso? Foi isso? Era obrigatório. E foi indicado na educação do Estado, no ensino de cultura negra, no ensino de arte, no ensino médio. Pega a bibliografia, lá o caderno oficial do Estado, na SED, estava lá indicado. Então, parece que também vira aquela coisa conforme o governo. Vamos dar exemplo. Entrou o Fruit, estava me chamando para fazer a abertura da oficina de música. Entrou o Greca, não convidam nem para dar uma aulinha na oficina. Parece que tudo é meio política, sabe? E a música, a memória da música parece que está sujeita a isso. Eu me sinto incomodado, porque não é comigo a coisa. A questão é que a memória da música está acima de todos nós, a memória da música local. Então, se o poder público não está conseguindo ver isso, eles estão cometendo um grave erro ou é um projeto. Né? Como falava o Darcy Ribeiro, né? O problema da educação no Brasil não é um acidente, né? É um projeto. Algo assim, não sei se é o contrário, assim. É algo assim. É um prazer estar aqui. Eu posso? Claro. Obrigado pelo convite, tá? E aí, eu tive alguns problemas com a questão de digital, em que eu procurei estabelecer um padrão com os meus programas de rádio, gravar os programas de rádio e deixar eles no museu aqui de imagem de som com músicos aqui de Curitiba, e não consegui fazer. Sentiu que tinha barreiras no edital ou era durante o processo? Falaram que eu não tinha capacidade para produzir programas de rádio com os músicos daqui para guardar essas coisas. Edital, Fundação Cultural de Curitiba. E aí eu falei, puxa vida, que pena, né? Aí, e agora eu conheço e lembro há muitos anos, né, Manuel, que eu tenho noção da existência do museu. E até hoje eu fico embasbacado como não é reconhecido, não sei o que é isso. E eu estudei na FAP e posso dizer que muitos poucos alunos da FAP eram incentivados a escutar concertos meus. E a gente era complicado, e os professores diziam, os alunos aqui são miseráveis, eles não apoiam, nem para ir lá e dar um oi, tudo bom, bacana, tchau, tal. Né? Então, quando você fala que os alunos de música não vão procurar fazer pesquisa no museu, para eles eu acho que ninguém sabe direito que o museu existe lá dentro. E todo ano, né, vira ano, sai ano, entra aluno, sai aluno, e ninguém sabe que existe um museu. Exato, é como eu te falei, é mais fácil o pessoal do jornalismo, é isso estudante de direito, eu dei uma estudarem a geral música assim, paranaense.
só para dizer também, o pessoal de Belas Artes é assim, é Ouroboros, né? Eles comem o mesmo rabo, ficam ali, eles com eles, eles com eles, eles com eles, né? Mas, E Ângelo, eu só queria te essa dizer uma coisa mistura, sobre não incentivar em outros concertos. Eu já ouvi assim, desde o Harry Crowell, Walter Branco. mesma Então, coisa. é só para você saber que não Não, foi com você. não, eu sei. Não, não. Eles fazem isso com vários. Vários que têm muito conteúdo e nome, não adianta, eles fazem mesmo. É Então é difícil. assim, eu não sei por que isso, e acredito que como não há esse incentivo para você prestigiar os artistas e músicos aqui, né? Muito menos de fazer pesquisa no museu com música paranaense. E também depois você falou ali falou sobre a questão dos vários estilos musicais e tudo isso que não tem muito a ver eh, com o que é ensinado, né? Então, deixa, não. Outro dia conversando, o rapaz falou, o problema hoje em dia não é com o que estão escutando, é com o que eles não estão escutando, né? Para produzir, ter uma condição assim cultural, musical do Paraná, não é o que eles estão ouvindo, é o que eles não estão ouvindo é que falta, né? Então, Aí entra em questões de critérios já na educação, na política isso. pública, na política cultural, na política de educação, quer dizer, Você vê integrado, que né? um museu desse mexe em muita coisa, porque, vamos dizer assim, daria para fazer uma relação com o museu e uma peneira, onde vai ficar nessa peneira, né? O resultado é um cadinho, né? Que você vai envolvendo e, e- e o que sobra não, mas o resultado, o trabalho, as ideias, as formas, as estéticas musicais, tudo isso vai ficando ali, né? Condensado ali, você pega aquilo, leva para o museu e dali o museu serve para quem tiver contato com ele pegar aquelas estéticas, aquelas formas musicais e ir mais além, né? Desenvolver isso aí fora. E dizer, puxa vida, eu não trouxe isso do Rio de São Paulo, eu trouxe isso do Paraná, né? Aliás, a gente Isso teria que dar 2 horas para o Girard e falar das coisas que saem do Paraná e que as pessoas nem sabem. Pois Aliás, a gente te nossa, convida um dia, Girard, só para falar disso. Digão, você tem algo além? Vamos, vamos lá, purge. Continua fazendo link com o livro, A Desconstrução da Música na Cultura Paranaense. Ele quer saber de você. Foi uma epopeia para ele ser lançado? Bom, eu posso até responder um pouco disso, que eu também estive na produção dele, né? Tipo, além de comentar essa epopeia que foi lá na Desconstrução, também, tipo, e os outros livros onde estão? Aqui estamos você e o Gerard, que podemos falar da desconstrução, porque ele estava na Assembleia, eu e você produzindo. Então foi uma loucura, em primeiro lugar, porque já não tinha grana, né? Então, fazendo a produção, o pessoal acha que é só imprimir, né? Não é imprimir, você tem que produzir, né? E na época, a gente até Só teve para ter uma ideia, quem não está entendimento só com o ouvindo. Greca, lembra, Gerard? Só para citar, assim, esse livro tem 707 páginas, 80 artigos de 39 autores. Eu inclusive, escrevi 8 dos artigos, né? E muitas vezes eu montamos escritório, redação na própria local de Manuel morava na época, assim, tinha mais pessoas assim que passavam por lá para escrever o livro, para pegar informações que estava lá o acervo do museu, assim. Eu passei praticamente um mês, assim, tipo, indo lá, assim, depois do trabalho, para terminar o expediente do trabalho, ia para lá, aí voltava para casa de tarde da noite, assim, meia-noite. Assim, e ficava, foi assim um mês, né? Minha namorada, que na época, deve ter achado tão legal isso. Mas... Não, na verdade, toda vez que a gente trabalha muito nessas coisas, a gente sempre perde uma namorada, né? Cada produção dessa pesada, a gente perdeu uma. Mas a gente trabalhava na sala da minha casa, é verdade. A gente abriu ali a casa minha da lá e ela ali na frente, a gente ficava, entrava gente saindo e os computadores, a gente trabalhando ali, uma maior loucura. Mas o livro passou por dificuldades, mas a mais engraçada foi que a gente foi na LEP, que eles queriam se livrar do livro lá na época, dizendo, não, ficou ruim, não sei o quê, não está autorizado. E aí ligaram lá da gráfica dizendo, não, a gente não vai jogar fora, não. O que a gente faz aqui? Eu falei, não sei também. Daí ele falou, não, então a gente é o seguinte, passa fora aqui. Daí a gente
deu, passamos lá tal hora, daí eles saíram todos da gráfica e a gente carregou os livros sem capa, assim, desmontados, enfiamos num caminhãozinho, numa Kombi, não me lembro, e a gente roubou o nosso livro de dentro da gráfica da Assembleia para poder lançar ele. Foi uma coisa, isso é uma história que tem que ser contada um dia. E aí, no final das contas, o BRDE nos deu um patrocíniozinho, não era grande valor, vamos dizer, coisa hoje de 5 mil, alguma coisa assim, a fazer a capa. E claro, de uma forma precária, enfim, lançamos. Então não foi tão ruim assim, tem tanta aventura. Não vou contar os detalhes, porque é engraçado. Um dia a gente fala dos detalhes engraçados disso. Algo que eu lembrei que Mas isso foi aí uma foi dentro... epopeia. Uhum. Né? Eu lembrei que isso aí foi dentro de um projeto dentro do Sesc Centenário da Emancipação Política do Paraná. Isso, e o Gerardo estava, inclusive, acho que no secretariado, não estava? É ele que está fazendo as atas. Eu fui secretário executivo da comissão do Sesc, fazem 19 anos isso. E o Grec encasquetou com o projeto no final das contas, ficou bravo com a gente, nunca entendi direito, mas daí, enfim, mas saiu o livro. No decorrer menino. Da feitura do livro, lembrei que parece que iam cancelar. Vamos mais produzir esse livro. Não nós, assim, mas o pessoal do livro do Sesc Centenário parece que, tipo, não vai rolar mais fazer. Ou o quê? Aí sei que você, ó, lá, se você for lá conversar, não, peraí, já está no meio do trabalho aí, tipo, o livro está sendo feito, vamos lançar. Teve o problema da capa, lembra que o Greca não queria essa capa. Ele queria a capa a história é a seguinte. Padrão, né? Eu era o secretário executivo dos 150 anos, lá da Comissão do Sesc Centenário, eu tinha 20 anos, então fazem 19 anos isso, e toda a coleção oficial do Sesc Centenário tinha que ter a mesma capa, somente mudando o título. Então, a princípio, era para ser 8 livros, contando com esse da música, e acabou que o Requião, depois do 5º livro, não quis mais terminar de rodar. E por conta também, né? Do Manuel não aceitar que fosse tivesse a mesma capa paranista, né? Talvez daqui a pouco eu possa até pegar ali para vocês verem como é que é a capa. Acabou que deu esse deslize toda esse entreveiro de o nome do livro. O Greca também queria o nome dele na organização junto na capa. Sim, tem que colocar, assim. Toda publicação oficial tem que ter, desde o governador até os deputados, né? Dentro a gente constou. Mas eu me lembro que tinha que colocar o nome na capa. Não, na capa não, porque toda a coleção dos 150 anos não teve nome, teve o nome da Assembleia. Mas acabou que o livro da música, que acabou, o miolo foi rodado lá pela comissão, acabou entrando a tese de doutorado da professora Elizabeth Serafim Prost, a dissertação de mestrado da professora Elizabeth entrou daí no lugar desse livro, que também é uma obra bacana, também é uma obra super legal. A Beth fez esse livro com a gente também. Ela é super... Tá tudo em casa. Acabou que foi assim, eu era muito novo e também não me metia muito nas coisas, tal, né? Mas sim, eu me lembro bem dessa história, me lembro bem de receber o Manuel lá, mas eu me lembro que a gente conversava, mas o Greca, ele mesmo. A Beth um dia foi numa reunião sozinha para tentar acertar e chegou para mim e falou, não, ele dá escândalo mesmo, ele tá bravo. Ele tem lacanianamente, Manuel, ele tem o perfil do discurso histérico. Então, nós sabemos que muitos políticos do Paraná, não só do Paraná, mas aqui a gente pode falar, muitos deles são movidos pelos humores. Né? É difícil. Mas, enfim, e daí você perguntou, Digão, de outros livros. Bem, a gente tem escrito eles. Quase não, tem 7 trabalhos desses só de monografia, que feito com um aluno já organizado. Entra naquela dificuldade do conseguir recursos para publicar, a tal ponto que a gente está reorganizando aí a editora do Observatório para poder lançar virtual, já que não tem dinheiro, então vamos lançar PDF, vamos lançar no Kindle, na Amazon, é o jeito. Mas é para dizer que a produção seguiu. Mas realmente, é que nem o Ângelo falou, às vezes não tem visibilidade, o pessoal nem sabe que está sendo pesquisado, que tem uma produção de um monte de pessoas, tem muita gente pesquisando a música paranaense e está inédito. A fala do Ângelo, Manuel e Digão me lembrou aquele poema do Paulo Leminski. Cuidado, inveja é pecado e Deus castiga. Na próxima encarnação vais nascer em Curitiba.
né? Então não se aprecia a obra do vizinho, não se tem o apreço para aquele que é perto de si, porque, veja, a inveja, que é muito típica nossa, que eu sou curitibano, vocês são curitibanos, ou por nascimento ou por adoção, a gente pode falar, somente a gente pode falar dessa terra, né? A questão aqui muito clara é a inveja, né? Inveja não é algo que não é um sentimento que se tem por quem está distante. Ninguém aqui está invejando o Charles III do Reino Unido que assumiu a coroa há poucos dias. Ele está distante de nós. Mas se um músico nosso aqui entrar na Academia Brasileira de Música ou entrar na Academia Francesa, com certeza já da boca maldita ao AU, do boqueirão ao Santa Quitéria, a inveja vai correr da pior e mais jocosa forma, que é a forma provincial, que é falar mal. Lembra que artistas nossos bons, né? Consegue espaço fora e aqui param de falar deles. Mas exatamente. E nós aqui, a gente quer lançar 200 autores inéditos. Todos nós aqui somos mais reconhecidos fora do Paraná do que aqui dentro. Todos nós aqui. Todos. Eu, você, Digão, todos nós aqui. É a prova disso. Quanto mais provinciano, mais se tem raiva do próximo. Quanto mais cosmopolita e metropolitano é uma sociedade, mais você vai ter os distanciamentos das próprias pessoas e você vai começar a apreciar o outro. Então, qual que é a dificuldade, né, de se apreciar o museu independente de música, o Musim, né, o teu museu? Porque é muito próximo, tá ali, né, tá ali entre o centro e o São Francisco, não pode alguém ter 400 mil volumes, não pode. Eu bati boca com o Manuel no Orkut. Porque eu vi o Manuel no bar dos punk, não gosto. Então é isso, sabe? E lá nos punk o pessoal também reclamava, eu te contei aquela história, as meninas lá falavam assim, não, eu curto o Manuel, tá? O Manuel é legal, né? O cara bacana aqui do bar, que ele toma banho. Eu fiquei pensando assim, puxa, isso era qualidade, né? Veja, para cada um é uma razão. Hoje em dia tem sindicalista. E aí o amigo do lado que não tomava banho já ficava bravo comigo. Não, mas hoje é um artigo diferencial. Tô te falando, tem gente no meio sindical da cultura aí que não toma banho e acha que isso é um conceito. Acho que isso é chique. Não tem um lance conceitual. Não, eu não vou discutir porque é ideologia, os punk também têm uma ideologia. Não vamos discutir o problema de higiene alheio. Pessoal, vamos para baixo. Estamos aí caminhando para os finalmente, aí, mais 7 minutos para debater. Então, já entramos aqui. Só uma coisa, eu vi que o Vitor Schroeder também está aí, pesquisador que estudou com a gente, fez trabalhos aqui com a gente, pesquisas. O Franzini, que é um grande defensor da música local, das bandas, também está aí. Vendo ali o Milton também e o Judá. Isso, os que estão com o vídeo desligado. Estamos aí. É um bate-papo curtinho, né, pessoal? É a primavera dos museus, né? Então, lá no formato é para não desgastar muito. A gente às vezes faz debates muito longos, né? Mas esse a gente vai fazer. É isso mesmo, é bem curtinho. Digão, vamos lá. Para a última pergunta aqui, Espinhosa. Como é que está a relação do museu com o OSEM, Fundação Cultural de Curitiba, Secretaria, Superintendência Estadual da Cultura, Superintendência Geral da Cultura do Paraná, que está dentro da CSCC, Secretaria de Comunicação? Como é que está? Olha, eu vou ser bem curto. A Fundação Cultural, a gente vai bater um papo lá sobre o museu, dependendo da gestão, eles voltam a gente para falar com o pessoal da Casa da Memória, os técnicos atendem muito bem, os técnicos de todos os órgãos atendem bem. Conforme a gestão até começa a se elaborar uma ideia de pensar o que fazer, né? Mesmo a Mirelle, desculpa, nossa amiga minha do Girardi aqui, me convidou no começo do ano para falar do museu, fui lá no MIS, batemos um papo longo. Então, assim, mas barra numas coisas, ou em cargo comissionado, ou conforme órgão, ou gestor. Vou dar um exemplo. Na Fundação Cultural, não reconhece, não está em cadastro nenhum a fundação, né? E esquecem que foram 200 e poucos pesquisadores que contribuíram com as pesquisas e chamam de Museu do Manuel. Né? Eu guardo, pessoal, mas o acervo é coletivo, é uma produção coletiva sobre a memória da música do Paraná, né? No Estado, uma coisa bizarra. A gente estava cadastrado pela COSEM, recebia informes, tem aqui as correspondências guardadas, e uma funcionária
que era muito leonista, já não gostava de mim porque eu era do outro grupo, e eu fui uns meses noivo lá de uma parente dela. Sabe? Tem uma motivação aí pessoal. Ela tirou o museu do cadastro no Estado, na gestão do Richa. E aí, quando a gente foi falar com o Fiani tentou resolver. E aí a gente não conseguia entender porque não resolvia, ficava esbarrando na COSEM. E aí um dia o Nascimento, o presidente do IBRAM, estava em Curitiba, eu fui jantar com ele, o Elton, da Fundação, e o Hugo, da Casa da Memória, naquele adorável casa de comida árabe ali na Saldanha, atrás da Tiradentes. O Armazém Califórnia. A gente estava no Califórnia ali, e aí eu contei que a gente estava com problemas aqui, só não é tão grave. Daí o Nascimento falou, não é tão grave. Essa senhora me ligou em Brasília mandando descadastrar. Eu falei, mas aqui é um órgão federal, são nossas regras. Ela gritou comigo. Eu falei, desculpa, aqui é órgão federal, e desliguei na cara dela. Ele me contou isso, eu falei, nossa, então tem algo realmente incisivo. E aí o curioso é que eles dizem assim, não, mas você não está cadastrado, o museu não está. Mas a gente está nesse livro aqui, que é o Equipamentos Culturais do Paraná como museu. Nós estamos como Espaços da Memória, Museus do Paraná. Estamos aqui no cadastro. Estamos no Catálogo Nacional dos Museus do IBRAM. Só isso, só o Catálogo Nacional. Isso aqui é distribuído em embaixada, aquela coisa assim, né? É uma coisa absurda mesmo, essa sensação assim, de que não vale as regras, direito à defesa do patrimônio histórico nacional. E aí eu mandei um ofício 18706643, questionando isso. Eles disseram assim, não há em se falar de descadastramento do museu, porque nunca esteve cadastrado aqui, e não deram solução, e não disseram, vamos ver o seu cadastro, sendo que isso prejudica o museu por questões óbvias, de capacitação, acesso a Pérgamo, de como preservar, né? Então, veja, eu sou um cientista político, já é uma missão difícil montar um museu. Agora, preservar ainda por cima, isso é questão técnica. Não basta ter um bom diálogo com os pesquisadores. Tem questões que são técnicas e que a gente precisa ter um diálogo igualitário com o Estado, como qualquer outro órgão. Tem museu no interior, não tem nada, é aquele que guarda lá umas rodas de carroça, sério, é isso. Não abre para ninguém, não está funcionando, eles não descadastram. Eu falei com pessoas que me disseram, descadastramento do museu, e ainda mais sem processo, meu caso é o único no Brasil. Único. Vamos aí nos 2 minutos finais. Era o que eu tinha para contar para vocês, que a gente está tentando ver o que a gente vai fazer daqui para frente. Aliás, todo mundo sabe que eu sou polêmico com o conselheiro e tal e cobro do Estado. O pessoal diz que tem uma motivação aí, né? Mas eu acho que não precisava contar isso, né? Agora contou. Enfim, amigos, vamos conversando. Gerard, tem aí só 1 minuto para fechar, se você quiser comentar alguma coisa, mais alguém. Mas vamos pensar que a memória da música do Paraná não pode ficar assim. Olha, se é para eu tentar usar uns segundos, Manuel, eu quero lhe dizer o seguinte. Quando os franceses formam bacharéis, eles tocam uma valsa que eles chamam de valsa acadêmica. Até que, já no século XX, um paranaense que servia na embaixada local em Paris disse que essa música não era uma música tradicional francesa, como os franceses diziam, mas era do Paranaguara Brasília Tiberê da Cunha. É uma obra que ele compôs em Paranaguá. E quando era ministro plenipotenciário em Paris, se popularizou a obra dele e acabaram tirando o nome de Brasília Tiberê da Cunha, ficando, entre aspas, uma música popular francesa. Isso é uma alegoria para demonstrar o que acontece com o patrimônio material e imaterial da música do Paraná e como facilmente ela é apropriada e reapropriada. E apagada. Sim, amigos, eu acho que a gente tem aí menos de 30 segundos. Quero agradecer por vocês terem aparecido aqui para ouvir um pouco sobre isso e comentar, para a gente refletir o que vamos fazer daqui para frente com a memória da música do Paraná, que não dá para deixar passar assim, sem nenhuma ação. Igão, obrigado aí pela mediação. Se você quiser falar alguma coisa, fala. É isso aí, obrigado pela participação de todos e vamos fazer o possível para reverter esses quadros. Isso aí. Amigos, difícil, mas vamos em frente, vamos em frente.
Valeu.